Inevitável, porque as mulheres também são fantásticas. É isso, eu também E o concordo. talento está muito bem repartido na vida, na natureza, está tudo bem pensado. Então, Catarina, soube que queria enverdar no caminho da ópera quando tinha 17 anos. O que é que, desde essa altura, já conseguiu concretizar? Que sonhos é que já conseguiu alcançar desde essa altura? Eu acho que eu sempre fui muito uma mulher da ação. Sempre me apercebi muito que o mundo da ópera estava muito afastado das pessoas normais, das pessoas que não vão aos concertos de música clássica. E depois, curiosamente, há pessoas que adoram música clássica e não gostam de ópera. E depois há os aficionados de ópera que não gostam da música clássica, porque os da ópera são sempre considerados os loucos. E somos um bocado para estar a fazer tudo a cantar num palco, não é? Em que morremos a cantar, amamos a cantar, matamos a cantar, só pessoas um bocado loucas é que... E os artistas também têm um bocado um lado louco, que nós todos temos e que os artistas no fundo desenvolvem muito porque estão sempre no faz de conta. Então eu acho que consegui concretizar, sei lá, por exemplo, grandes vontades que eu tinha de levar a ópera para mais próximo do público, de recriá-la em novos formatos, de me reinventar em personagens, de desenvolver a minha voz, de desenvolver a minha persona artística e de estar sempre a aprender. Eu acho que sou... das coisas que mais me entusiasma é aprender e é entrar em coisas novas, que no início assustam, porque uma pessoa sai de uma zona de conforto, mas depois eu arregaço as mãos e vou à minha vida. Sei lá, até por exemplo, criei um programa televisivo para levar a ópera a todos, que era o Super Diva Ópera para Todos, que eu na primeira série inventei o conceito, escrevi o texto, era apresentadora, também cantava. Pronto, passava tudo muito pelo meu lado criativo e pelo meu lado de imaginação e de conceber as coisas, mas eu não produzia. E a segunda série eu já estava a produzir e na terceira série eu já estava a realizar. Tem a ver com necessidades, porque eu costumo dizer, se eu não caço com cão, caço com gato, com periquito, com mosca, com aquilo que eu tiver, vou caçar, ponto final. E acho que uma pessoa também tem que ser muito flexível nesta vida, que está sempre a colocar-nos desafios que nós não estamos à espera. E, como eu costumo dizer, nós nascemos sem livro de instruções, portanto nós vamos aprendendo a tentar conhecer-nos a nós próprios e ao mundo que nos rodeia e a tentar construir um caminho que não está todo feito, que nós é que o inventamos. E portanto acho que foi isso que eu tenho vindo a conseguir. Por exemplo, estamos aqui a falar do Ópera Fest e desta nova parceria fantástica com o município de Oeiras e neste decor que é o único, é mais um sonho. É mais levar o Ópera Fest para um patamar que eu queria levar, mas que ainda não tinha arranjado o parceiro necessário para dar escala, para poder, e já vamos falar nisso mais adiante. Portanto, todas as coisas que eu fui conseguindo foram sempre uma grande luta. Há pessoas que dizem, não aconteceu tudo naturalmente. Não, a mim é tudo ao contrário. Foi fruto de andar à pancada. Muito trabalho. De andar à luta, muito trabalho. Mas às vezes muito trabalho para se fazer qualquer coisa tem que ser sempre muito trabalho, mas de facto fui eu que arregacei as mangas e fui atrás do trabalho e inventei-o. Nunca estive à espera que o trabalho viesse ter comigo. Eu sou um bocado de ir logo onde eu quero as coisas ou onde eu quero experimentá-las. Falou aqui no Super Diva. Que impacto é que esse programa teve em Portugal? Tem alguma percepção sobre isso? Esse programa, eu acho que foi um programa muito inovador. Ele até quando depois houve as comemorações dos 50 anos da RTP2 e de facto foi um bocadinho apresentado como um dos programas mais inovadores da RTP2, porque é um programa que tenta levar a ópera, que supostamente está tão associada a um público elitista, e não deixa de ser um bocado elitista a ópera. Já foi mais popular no século XIX, tornou-se outra vez elitista, mas a verdade é que a cultura toda nasceu na corte, começou por ser elitista e depois foi-se democratizando. Mas foi um programa que teve imenso impacto. Eu acho que conseguimos, as pessoas reagiram de uma forma... Eu estava à espera de cativá-las, porque eu acho que quando nós queremos uma coisa e quando queremos mesmo chegar às pessoas, nós conseguimos chegar. Agora, há várias maneiras de chegar às pessoas, não é? E, portanto, o programa foi tão pensado para desvendar a ópera, para desvendar a magia da ópera, as histórias, os cantores, as personagens. E depois eu criei toda a construção do programa foi mesmo para descobrir a ópera através de vários prismas, e uma das rubricas, o programa constrói-se em rubricas, e uma das rubricas de maior sucesso eram as misturas líricas, em que eu convidava bandas de outros quadrantes para retrabalharem as áreas mais emblemáticas de cada ópera, porque cada episódio é sobre uma grande ópera. E então nós arrancámos logo com a Carmen,
de dizer que é uma grande ópera e depois os clã a fazerem a habanera. Portanto, eu tive pessoas que diziam, epá, não, eu achava que testava a ópera, mas afinal a ópera pode ser uma coisa tão incrível. É assim, quando o público me diz isso, eu penso, missão cumprida. Era esse o objetivo, é essa a grande alegria das pessoas descobrirem a arte, supostamente a arte total, não é? Uma arte performativa que tem todas as outras, ainda tem pintura, literatura, tem tanta coisa, e que tem que leva as nossas dores para um patamar. É como se a ópera chorasse os males do mundo, porque tem aquele lado de um canto muito intenso, não é? Que nós todos temos esse instrumento em nós. Aliás, uma das coisas do festival também explora o cantor que há em nós. Todos nós temos uma voz, que é um instrumento que nós nascemos com ele, e pode ser desenvolvida de uma forma em que a pessoa consegue projetá-lo e fazê-lo passar sem eletricidade, por cima de uma orquestra enorme, e atingir, de facto, a experiência da ópera então ao vivo é uma experiência física, é incrível. As vozes dos cantores vêm ter connosco e é muito forte, e toda essa experiência que é tão enriquecedora para mim, eu também queria que as pessoas sentissem isso, e acho que o programa conseguiu isso, conseguiu apaixonar as pessoas, conseguiu mostrar-lhes que existem tantos caminhos para uma pessoa chegar a determinado lugar e que a ópera pode ser completamente apaixonante. Houve muitos públicos que eu acho que o programa criou. É um ginásio emocional, como dizia Caspar Olten quando o entrevistou, mesmo no Super Diva. Sim. Também para si é um ginásio emocional, a ópera? Ai, sem dúvida. É uma catarse. Uma pessoa recicla. Eu às vezes até no final do dia, depois de ter estado ao computador e ter estado a dar orçamentos e sei lá, a gerir contratos, a contratar pessoas, a ter chatices, que é normal, chego ao final do dia e agora ainda por cima tenho lá em casa um espaço onde eu posso ir dar os berros que eu quiser a qualquer hora. Bem, no outro dia foi tipo das 11 à meia-noite ali, pá, pá. Tem um estúdio? Era o antigo quarto do meu filho, que entretanto depois está para fora. E é um bocado isolado da casa, porque senão eu acordava a família inteira, não dá, mas ali eu posso ir lá a qualquer altura, é ótimo, é uma grande liberdade. Porque pronto, os cantores fazem um bocadinho de barulho, não é? É assim, eu sou uma cantora de ópera bastante sui generis, porque eu alio uma personagem, uma persona artística e uma voz, depois é uma mulher de negócios, é uma mulher gestora, e não só, eu invento os meus projetos, eu faço encomendas de óperas, ainda este mês, no dia 29 de junho, vai estrear na RTP2 uma ópera que eu encomendei, que é O Homem dos Sonhos, em que faço homem, que é ótimo. É muito libertador para uma mulher, então um homem como aqueles tão manipulador e tão mauzinho, aí é uma maravilha. Que eu encomendei, que estreámos no São Luís, e os teatros de certa forma boicotaram a minha possibilidade de filmar a ópera, e eu então peguei na minha equipe e disse, vamos filmar a ópera de propósito para outro teatro, sem público. E valeu a pena, o público vai ver a diferença do que é de facto filmarmos um espetáculo que está a decorrer e que está na lógica de ser apresentado para um público, ou filmarmos um espetáculo que está a ser feito para ser filmado. É mesmo diferente. O grande desafio é conseguirmos nos concentrar, porque um artista tem sempre que estar muito focado também no seu trabalho. Um cantor tem muitas necessidades, porque somos no fundo uma espécie de um atleta de alta competição. Nós temos que dormir bem, temos que comer bem, temos que estar emocionalmente equilibrados, porque são mesmo músculos, e é a nossa imaginação e é o nosso bem-estar e a nossa capacidade de entrar noutro personagem também, e portanto temos que ter sempre certos cuidados, e se cada um depois é que sabe os cuidados que tem que ter para não se constipar, para estar bem, e portanto o meu grande desafio é equilibrar a energia da produção, que é uma energia que é implacável, é para rebentar. Se a pessoa não puser limites, a pessoa destrói-se, deixa de dormir, não é? Começa a viver à base do café. Não, portanto tem que haver sempre um bom equilíbrio, e eu acho que as duas facetas de uma grande concentração que me faz entrar em mim própria para depois reinventar-me para o mundo de fora, e a outra rápida, acelerada, de resolver problemas, de levar as coisas para a frente, eu acho que elas se complementam. Eu acabo por conseguir gerir as energias, porque eu acho que não conseguia também estar só a trabalhar para o palco. Eu preciso de fazer as minhas coisas, preciso de me dedicar, e preciso também numa lógica de serviço público quase, de fazer coisas que façam sentido para a comunidade, de levar-lhes a riqueza da ópera, de apoiar também artistas emergentes, como por exemplo este festival permitiu, mas não só, mesmo o Super Diva, houve imensos talento emergente que acabei por dar oportunidades, e então o Opera Fest, já agora
posso falar um bocadinho da Gênese, foi um festival que eu já queria fazer há muitos anos e só na pandemia é que eu me enchi de coragem e contra tudo e contra todos e contra a pandemia arrancámos, também com uma grande dose de risco e de loucura minha, mas às vezes na vida uma pessoa tem que andar para a frente e depois logo se vê. E o festival tem crescido muito, tem crescido em todos os sentidos, temos tido mais parceiros, mais apoios, mais público. Somos neste momento a entidade que mais aposta em talento emergente na ópera em Portugal. Somos a segunda entidade que mais ópera apresenta em todo o país. Somos também, eu desde o início, que é muito importante para mim, a dignificação do trabalho jovem. Não há voluntários, não há estagiários não remunerados, toda a gente é paga desde sempre. E olha que eu tinha muito pouco dinheiro, eu nem sei como é que consegui arrancar com o festival, mas eu nunca deixei de pagar a ninguém e não houve ninguém a trabalhar de graça. Isso está fora de questão, é contra os meus padrões e o meu lema é: não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Uma pessoa, quando é que os outros, de repente esquece que há certas coisas que nós, para nós, também não queríamos. E, portanto, não só dignifica o trabalho jovem, como tenho dado oportunidades de especialização, de palco, mas não só para os artistas, para os cantores, para os músicos, para os maestros, que tantas vezes têm estreado no Opera Fest, porque não há assim tantas oportunidades de ópera no nosso país. Uma coisa é um concerto, outra coisa é uma ópera. E às vezes é importante as pessoas também perceberem, por exemplo, qual é a diferença entre um festival de ópera e um festival pop. Um festival pop, às vezes quase tem centenas de milhares de pessoas numa noite. As pessoas estão de pé, movem-se, pode chover, o palco é coberto, o espetáculo continua e vai realizar-se. Ensaios, soundcheck, geralmente as bandas já vêm com tudo super, muitas vezes até trazem quase os palcos atrás e toda a cenografia atrás e os bailarinos, está tudo super testado. Portanto, o tempo de ensaio é mínimo. Ora, uma ópera nós temos 4 semanas de ensaios, que têm de ser feitas noutro local. Depois entra a orquestra, temos mais uma massa orquestral, temos mais o coro, temos toda a parte de cenografia, toda a parte de figurinos, todo tipo de ensaios de luz que tem que ser feito in loco. Portanto, tudo isto encarece muito e o facto ainda da plateia estar sentada e de eu nunca conseguir chegar muito mais do que umas 1.500, 2.000 pessoas por noite, a não ser grandes festivais, grandes concertos em estádios, que isso já não é ópera, isso são concertos. Concertos é possível chegar a dezenas de milhares de pessoas, porque lá está, não tem a parte cénica. Agora, por exemplo, eu nunca, jamais viria aqui para o maravilhoso e suntuoso Jardins do Palácio Marquês de Pombal e faria qualquer coisa com um palco coberto. Porque toda a cenografia desaparece. Só está a isolar, não é um palco. Agora, para o pop rock é outra coisa, mas aqui, de facto, nós queremos muito no Opera Fest tirar partido das múltiplas cenografias extraordinárias que este jardim tem, fora de toda a logística, que se calhar depois podemos falar mais adiante, mas de facto são projetos que eu crio para meu livre, para o meu grande prazer também e para trazer qualquer coisa para o outro, porque de facto sem o outro nem a ópera nem nada faz sentido também. E em Portugal a ópera ainda não é valorizada, na sua opinião? Em Portugal, só para contextualizar a nível mundial, europeu, foi o Opera Fest que fez com que finalmente Portugal e a área da capital de Lisboa tivesse um festival de ópera internacional que entrou na rota dos festivais de ópera internacional. Portanto, a partir de agora, Oeiras está também no roteiro internacional da ópera a nível mundial dos festivais de verão e foi o Opera Fest que conseguiu isso. E conseguimos, com tão pouco orçamento, mas com tanta vontade e com uma programação que cruza tradição e vanguarda. E geralmente os grandes festivais estão mais na tradição. Não tem tanta vanguarda, não tem uma programação tão variada, quase desde os grandes clássicos até uma rave operática, passando pela performance operática, sempre trazendo novos artistas, ou trazendo muitos também artistas das artes performativas, como eu costumo dizer, eu desvirgindo aí o pessoal todo para a ópera, até brinco um bocadinho com isso, mas é verdade, porque convido encenadores, cenógrafos de todas as gerações que vêm trabalhar ópera pela primeira vez. E é sempre uma oportunidade que não é assim tão fácil de dar, porque é caro o espetáculo. Uma pessoa pensa, espera aí, vou dar uma oportunidade aqui a uma pessoa que nunca ensinou ópera, estou a arriscar muito, não é? Mas eu também acho que quem não arrisca não petisca. E no dia em que eu não arriscar é porque estou doente ou porque já não sou eu, porque acho que é isso que é interessante, é o risco. E depois, claro que há sinais que nos indicam que aquele risco tem grande probabilidade de ser bem sucedido. E depois também há outra coisa, como diretora artística, uma pessoa tem que ir conduzindo os projetos. Não é condicionar, é ajudar. Porque há imensas decisões que têm que ser tomadas, mesmo a nível artístico, por exemplo, um encenador que nunca ensinou ópera vai ter pânico, de certeza. Ou pode ficar deslumbrado com as vozes e pensar, olha, ele já cantou tão bem, eu nem preciso de fazer nada. Não é bem assim. Portanto, há certas coisas que têm que ser sempre acompanhadas, que têm que ser geridas, sempre decisões que têm que ser tomadas. Portanto, não basta ter uma ideia. Entre ter uma ideia e depois levá-la à boa execução, vai o mundo inteiro. E
uma boa ideia pode ficar péssima e uma ideia que às vezes até nem parece nada especial pode ficar extraordinária, dependendo da condução que nós dermos ao projeto. Portanto, o Opera Fest, neste momento, já é um dos festivais considerados mais fora da caixa europeus, e é um motivo de orgulho, que eu partilho com todas as equipas que têm feito o festival, com todos os artistas, porque também tem sido uma generosidade incrível. E com o público também, que nós temos ao longo do tempo, por exemplo, em 2022 tivemos cerca de 37% do nosso público veio à ópera pela primeira vez. Portanto, nós temos recordes de captação de novos públicos e já estamos a fidelizar, e público que não ia à ópera. Isso para mim, quando eu vejo isso constatado, porque temos uma parceria com alunos do doutoramento da Universidade Nova que têm estado a fazer estudos de público, são muito importantes também para ver os fluxos, para ver as sinergias que os festivais geram, e neste caso o Opera Fest tem sido, de facto, tem mudado também um bocadinho esse sinal. Portanto, Portugal e Lisboa eram a capital e o país que menos apresentava ópera em toda a União Europeia. Esse contexto também está a mudar, porque também mudaram os apoios da DG Artes, que finalmente, ao abrirem o apoio à ópera, fazem com que toda a ópera independente se vá organizando. E como o São Carlos nunca foi catalisador, nem nunca foi gerador de sinergias múltiplas pelo país, não é? É uma instituição com pouca dinâmica. No fundo, essas companhias acabam por criar localmente focos de produção, de criação e de dinamização da ópera, que é super importante. Eu acho que, portanto, a ópera está a crescer, sem dúvida, em Portugal. E há também a preocupação de levar a ópera ao chamado público do futuro, portanto, aos mais novos, levar sem dúvida os mais jovens à ópera e fazê-los começar a gostar da ópera desde pequenos. Sem dúvida. As experiências, quando nós somos pequenos, muitas experiências são marcantes para o bom e para o mau, não é? Quando temos más experiências, elas também condicionam os nossos gostos. E, portanto, eu sempre fiz muitas coisas com crianças, primeiro até por necessidade de fazer para os meus próprios filhos. Portanto, tive uma fase em que só fazia espetáculos quase para a infância, explorando as óperas, as canções eruditas. Só a partir da terceira edição é que eu consegui fazer o ciclo da ópera do público do futuro. Porquê? Porque enquanto os grandes clássicos vendem-se por si próprios e eu consigo praticamente numa engenharia financeira com os grandes clássicos pagar grande parte do festival, ou uma parte considerável, porque é mesmo assim, não é? As pessoas, há uma grande procura e como são óperas grandes e também geram um retorno de bilheteira que é sustentável. Já no público do futuro, eu tenho que baixar o valor dos bilhetes, porque eu quero que as famílias venham e as crianças, mas não quero baixar o meu investimento, eu quero que seja um espetáculo mesmo bom, porque senão não vale a pena fazer. Nem quero que seja uma coisa mais simples para as crianças, quero que seja um grande espetáculo para toda a gente. Qualquer pessoa que venha ver um espetáculo este ano, vamos ter aqui o Pulgarzinho, que vai ser a estreia nacional de um conto-ópera, que as pessoas até podem ouvir em CD, porque nós gravámos em 2011 e a música é uma delícia, é linda. Tem 7 crianças, que é a família do Pulgarzinho e o Pulgarzinho. E depois aqui, o que vai ser muito especial, vai ser que os jardins vão se transformar também na floresta. Ou seja, a história vai acontecer mesmo onde ela acontece, na floresta, na casa do Ogre, e vai ser tudo dramatizado. Vai ter a encenação da Sandra Faleiro. Eu acho que vai ser um momento também fantástico. E é muito importante, sem dúvida, criar espetáculos que tenham qualidade e que entrem nesse universo que é a loucura total, porque as crianças têm uma abertura, uma pessoa pode lhes apresentar muito mais coisas do que nós pensamos. Até coisas com ópera contemporânea e música contemporânea, que para um adulto se calhar é mais difícil às vezes do que para uma criança, porque o nosso gosto está tudo ainda tenrinho e modulável. É uma idade fantástica e também é um público fantástico para se trabalhar. E, portanto, o Opera Fest quer também trazer pessoas que nunca ouviram ópera e fazê-las desmistificar um bocadinho aquilo que podem achar que é ópera. Portanto, combater um bocadinho também os estereótipos. Sem dúvida, nós queremos, costumamos sempre dizer, levar a ópera a todos, ópera vibrante para todos. Eu sempre fugi do nicho, o nicho não me interessa. Interessa-me às vezes coisas que não são para todas as pessoas ou que nem toda a gente vai gostar, isso é outra coisa, mas que não estão a ser pensadas para um determinado tipo de público. Naturalmente, pelas suas características, atraem um certo tipo de público, mas eu sempre quis fazer uma coisa muito abrangente e também não há nada melhor para captar públicos diferentes do que ter uma diversidade de propostas, que podem agradar mais a uns, que podem agradar a outros, mas eu gostaria muito, por exemplo, que o público venha aqui ver, que virá vir aqui ver a dose dupla verista da Cavalleria Rusticana e dos Pagliacci, não é? Que são duas óperas das mais belas de sempre, é assim o repertório mais incrível,
mas que também fossem ver, por exemplo, a performance Tormento, que é um formato híbrido, a partir também celebrando Camões, ou que até viessem com a família ver o Pulgarzinho, ou que, porque não ter uma aula de canto com a máquina lírica, as aulas de canto para, como eu costumo dizer, para os amadores curiosos, e tantas outras coisas que o festival tem para oferecer, porque é uma descoberta em rede de várias possibilidades que a ópera tem para oferecer, e eu às vezes digo que nós estamos a trabalhar para todos, e principalmente para aqueles que até acham que odeiam ópera, para fazer-lhes mudar as ideias. Falou agora nos workshops que existem no Opera Fest. Isso também é algo curioso num festival de ópera, não ser só as pessoas assistirem, mas também poderem participar. Exatamente, exatamente. As pessoas participam, mas temos várias formas de contágio e é sempre muito apaixonante quando nós experimentamos a coisa através de nós próprios. A perspectiva muda completamente. E depois, porque imensas pessoas estão sempre a pedir, pá, eu até gostava de ter uma aula de canto, mas eu nem tenho coragem. Não tenho coragem porquê? Pode ter uma aula de, sim, mas não é preciso ser-se novo. Não, pode ter uma aula de canto em qualquer idade pode desenvolver a voz. E isso é muito giro, porque uma pessoa de repente descobre aqui o que é isto? Afinal eu tinha esta voz e nem sabia que tinha. É muito surpreendente e é muito enriquecedor. E depois também é uma forma de nós temos tido também às vezes jovens, adolescentes que experimentam e de repente querem cantar mais. Atores que, olha, deixa lá ver se eu tenho voz. E de repente não. Há uns que até houve um jovem ator que foi experimentar e agora está a canto no conservatório. Portanto, há vários encontros. Descobrem a ópera descobrem também. o talento. E as pessoas podem sempre ter aulas de canto e é sempre enriquecedor. São aulas pequeninas, de meia hora, claro, individuais, porque é a única maneira. Mas que vamos fazer, de facto, a máquina lírica, tanto aqui em Oeiras como em Lisboa. E também vamos ter workshops especializados, porque nós temos um concurso de ópera contemporânea que se chama a Maratona Ópera 21, que este ano transforma-se numa plataforma de dinamização da ópera de hoje e este ano vai assentar no libreto. E o libreto é um bocado o esqueleto da ópera, não é? Como argumento para o cinema. E, portanto, estamos a apostar em novos libretos, novos argumentos. Faz muita falta que escritores comecem a escrever para a ópera. Não é assim tão difícil, é sintético. Eu acho que os argumentos de cinema têm muito a ver com o libreto de ópera, muitas vezes. E, portanto, este ano também estamos a apostar muito na parte da construção do libreto e haverá também prémios para pequenos libretos, para óperas pequenas e para óperas maiores que serão compostas na próxima edição do Opera Fest. Portanto, já começa a ouvir também óperas em português? Sempre houve, desde o início do Opera Fest, não só encomendas que nós fazemos, como, por exemplo, a Maratona tem feito, no caso, por exemplo, porque a Maratona é um concurso de ópera, em que a ópera é sempre avaliada no formato de espetáculo, porque muitas vezes há concursos de ópera que são de partituras. Portanto, vence uma partitura, aqui não, é um espetáculo, ou seja, é mesmo a parte já com o público. Por exemplo, já tivemos edições em que fomos repegar repertório português de ópera contemporânea, sei lá, com 20, 30 anos, que foi voltado a apresentar com outras encenações, no caso da, sei lá, por exemplo, da Maratona ser para novos encenadores ou de novos cantores. Nós queremos muito apostar na ópera portuguesa e na ópera cantada em português. É muito importante, não só a língua portuguesa carece de mais tradição, os cantores de ópera, porque há uma tradição para se cantar em italiano, para se cantar em alemão, para se cantar em francês, para se cantar em russo. Há trabalho fonético, há trabalho vocal que tem que ser feito consoante a língua. A nossa língua é riquíssima e a ópera em português é diferente quando o compositor compõe na sua própria língua. Tem uma força identitária muito mais forte e nós no Opera Fest temos feito sempre encomendas, quase todos os anos. Este ano a grande encomenda vai ser da cantata performance Tormento, a partir do canto quinto Adamastor, com a língua que o nosso Camões também, no fundo, estabilizou, porque o Camões, para além de ser um dos poetas mais geniais de todos os tempos, ele, no fundo, é o pai do português moderno e nós vemos como a nossa língua há 500 anos era tão parecida e depois é incrível o que ele fez com ela, e porque até Camões havia um português falado, mas não era considerada uma língua literária e pela primeira vez ele diz, não, isto é uma língua que tem toda a propriedade e que pode ser um grande objeto literário também. Isso, de facto, é completamente transformador, não é? E por isso é que se diz que é o pai da nossa língua. E depois não é todos os anos que se faz meio milénio, não é?
É assim uma data... É uma forma de celebrar também. É uma grande forma, é uma grande celebração. Não só nós temos esta cantata performance, que vai ser apresentada na Trienal de Arquitetura em Lisboa, em frente à Feira da Ladra. É um formato mais pequeno, é diferente, não tem esta grandeza. Nós aqui na Cavalaria vamos estar a trabalhar para 1.600 pessoas por noite, não é? Por exemplo, no Tormento serão 150, é outro formato, mas nós também trabalhamos o pequeno formato. Mas lá está, também tem esse peso da língua em português, também funciona muito bem em ópera e que também é uma nossa prioridade. Este ano esperam chegar a mais gente do que no ano passado. Sem é sempre dúvida. essa... Está sempre a crescer, mas de facto esta nova parceria com o Eiras foi um ponto de mudança no festival. Eu desde o início do festival que eu sempre quis fazer ópera de grande formato, com grande orquestra, com um grande coro, mas para isso é preciso logística, é preciso espaço, é preciso investimento também, porque estas coisas são caras. Nós temos tido o nosso epicentro em Lisboa, nos maravilhosos jardins do Museu Nacional de Arte Antiga, que tem uma escala muito mais pequena. Este ano nem sequer podemos lá fazer programação porque foram para obras, mas de facto estes jardins incríveis do Palácio Marquês de Pombal oferecem uma logística, uma escala, e não é só para colocar o palco e as pessoas, é para receber o público, é para as pessoas poderem estacionar o carro, é toda a logística inerente a um espetáculo que ainda dura umas 2 horas e tal, que tem intervalo, todas as condições de fruição são absolutamente extraordinárias. Estamos longe do aeroporto, estamos longe dos batuques da grande cidade do centro, que é um inferno e está cada vez pior. E portanto há aqui características neste jardim que o tornam de facto único, um local único para a fruição. Já era a fruição de outros espetáculos, mas de facto que bom sermos nós, pela primeira vez vamos apresentar, o Opera Fest vai apresentar ópera pela primeira vez nesta cenografia incrível, que eu acho que as pessoas vão ficar apaixonadas, no mínimo, porque de facto é um sítio extraordinário. Catarina também já falou aí na Rave Operática, que é sempre um ponto alto, diria também aqui do Opera Fest. É porque é assim e todos vestidos a rigor, certo? Ai não, na Rave Operática este ano é dress code sexy, quem quiser vá de lingerie, é mesmo. Porque todos os anos nós temos um mote, um tema. Este ano é o instinto fatal. É um bocado a queda vertiginosa que o ser humano tem também para a sua própria destruição. Como espécie, em termos globais, somos capazes das coisas mais extraordinárias e mais horríveis. Mas isso a natureza também está cheia dessa guerra, não é? A guerra, no fundo, faz-se em todos os níveis. Mas o ser humano vai crescendo, vai se tornando cada vez mais poderoso, entre aspas, não é? E, de facto, agora ele pode mesmo destruir-se completamente. E estamos numa fase, não só a nível da guerra, mas a nível da guerra com o planeta, que nós também usamos como se fosse papel higiênico, ou como se fosse ilimitado, gastamos os recursos todos como se houvesse sempre. E pronto, esta queda para este abismo é um bocadinho este tema deste ano e, claro, as celebrações de Camões. Desculpem, perdi-me. Estamos a falar de quê? Da Rave Operática. Da Rave Operática, exatamente. Portanto, a Rave Operática, nós, na parte portuguesa, é um instinto fatal. Eu coloquei Basic Instinct, traduzindo para inglês. Fui buscar um bocado a citação da Sharon Stone, lá com a perninha no filme fantástico do Paul Verhoeven. E então, vamos ter a Rave Operática, mistura sempre o mundo pop com o mundo da ópera, e vamos para o Titanic, que é um bar completamente fantástico, muito trendy ali mesmo à beira do Tejo, e o seu grande cicerone, o Manuel João Vieira, claro que vai atuar com uma versão maravilhosa também dos palhaços, que as pessoas vão ver aqui, vão ver também lá os palhaços, vão ver o Dom Giovanni também lá, que nós também vamos ter em Lisboa, no Anfiteatro Ar Livre da Gulbenkian, o Dom Giovanni de Mozart. Lá está o libertino suíço sedutor que acaba por ser vítima do seu esquema, acaba por ser castigado por andar a comer mais do que devia, pela gula. Mas pronto, eu já agora gostava um bocadinho de falar também do arranque do Opera Fest aqui nos Jardins. Nós vamos ter aqui o palco em frente a esta maravilhosa Fonte Neptuno e vamos arrancar com 2 pérolas do verismo italiano. O verismo quer dizer a emoção verdadeira, tal como ela é, sem mediadores, em que o canto pode ser brutal, pode ser cru, pode ser agressivo. São histórias todas trágicas, todas de faca e alguidar, em que os heróis já não são reis e rainhas e nobreza, é gente pobre, do povo simples, que vive numa aldeia, que tem uma taberna, no caso da cavalaria rusticana, e todo o casario aqui dos Jardins, atrás da fonte, parece mesmo que estamos na aldeia, na Sicília. Portanto, é assim a cenografia perfeita.
E depois, os palhaços, novamente, é uma história, são tudo histórias de traição, de adultério, de crimes de honra ou crimes conjugais, que no caso dos palhaços é o marido mata a mulher, ponto final. Está-se mesmo a ver que aquela mulher, que é muito mais nova do que ele salvou quase da rua e que não gosta dele, está-se mesmo a ver que vai acabar mal. Ele avisa ao público logo no início e, de facto, a música de ambas as óperas é assim uma maravilha e tem melodias super conhecidas. A minha avó cantava a canção do Viva o Vinho Espumejante, cantava a fazer os riçóis, e quando eu, de repente, na ópera, ouço o tenor a cantar a área que a minha avó cantava, é porque é impressionante. Estas óperas eram tão populares que as pessoas cantavam em versões vernáculas na rua. E é uma pessoa, parece que já ouviu aquela música, e depois é muito italiana. Os palhaços, há áreas, aquela ri, palhaço. Bem, as pessoas também se vão passar todas, porque é tão trágico também o palhaço está a rir e tem que fazer os outros rir quando está a chorar por dentro ou quando está em sofrimento, e todos nós, as pessoas sentem muita empatia com isso, porque todos nós temos que aguentar mesmo quando estamos muito mal, não é? Temos que fazer o nosso sorriso e aguentar em frente e ir trabalhar, ou ser artista de palco, e se tem que fazer rir mesmo que esteja a chorar por dentro, que é o caso dele. E portanto são de facto duas óperas que eu acho que o público também se vai identificar. O público vai se identificar porque são sempre paixões muito humanas que têm a ver com a complexidade de relações entre as pessoas, e aqui até nem é tanto complexo, não é tão complexo. É um homem que no fundo gosta de outra mulher, que foi para o exército. Quando voltou, o Turido, eu estou a falar da cavalaria rusticana, quando ele volta ele já tinha um caso com a Lola, só que ele vai para o exército e quando volta a Lola está casada. Ele, para tentar esquecer a Lola, mete-se com a Santuzza. Só que depois a Lola voltam-se a encontrar e estes amores é assim, não há cá nem marido nem mulher que parem quando duas pessoas querem estar juntas. Aquilo é uma força vertiginosa, que não... Pronto, é mais forte do que as pessoas não faziam isso, não é? Porque criador, e no caso deles, a Santuzza, eu tenho uma teoria, eu acho que ela está grávida, ela meteu-se com o Turido e está grávida, por isso é que ela está tão desesperada a ter perdido a honra. Mas pronto, naquela altura a verdade é que só estar com outro homem já era uma desgraça, já era um motivo de desonra, e depois o Turido repudia, ela tenta chegar ao pé dele, ele repudia e ela vai dizer ao marido da Lola que a Lola anda a pôr-lhe coisas feias na cabeça. E depois, claro, o marido da Lola desafia duelo o Turido e pronto, e acaba essa história. E na outra portanto, é o Cânio, que tem a companhia que é o chefe da companhia, e que tem uma jovem mulher, a Neda, que também é atriz, e ela envolve-se com um homem da aldeia onde eles foram atuar, e aquilo acaba mal, acaba tudo à facada. Geralmente na ópera ver isto é sempre à facada. À frente de toda a gente, na praça pública, e sempre é sempre muito trágico. A Catarina é uma fazedora, já percebemos isso, criou também a produtora Ópera no Castelo e é uma mulher no mundo de homens, digamos assim. Acha que faltam mulheres à frente de teatros, de óperas, como dizia há bocadinho, produtoras? Eu acho que cada vez há mais, e sempre na ópera, de facto, havia mulheres, era no palco, e houve uma altura que as mulheres eram proibidas, sabem? Por causa disso é que se criaram aquela monstruosidade dos castrati, que eram homens, não era? As crianças eram castradas, a maior parte morria, que eram em condições tremendas, e depois ficavam com uma voz híbrida, também para fazer de mulheres, porque este mundo sempre foi maravilhoso, não é? Portanto, sempre houve uma grande perversão, que os homens não deixavam as mulheres, então eles faziam de mulheres. Que interessante. Pronto. Mas, de facto, é um mundo que sempre foi muito gerido por homens, o mundo dos negócios, o mundo dos teatros, a vida em geral, não é? As mulheres eram para procriar e ficavam em casa, ou então divertiam os homens em algumas coisas, eram bailarinas, para mostrar as pernas, sei lá, não é? Para eles se divertirem. Mas, de facto, tudo isso, ainda bem que houve essa mudança, porque é um grande equilíbrio, é um melhor equilíbrio para toda a gente, porque também é melhor para os homens terem mulheres mais equilibradas e haver um equilíbrio de forças, porque também mandar-se em tudo, controlar-se tudo, também é saturante, imagino eu, e também não é equilibrado, não é bom, não é... E eu acho que é muito bom, ou seja, claro que eu gostaria de ver mais mulheres a dirigir teatros de ópera, mais produtoras até existem bastantes, mas diretoras artísticas há muito mais homens ainda, e os homens, claro, apoiam-se uns aos outros, depois há toda uma rede de contactos. As mulheres muitas vezes não são tanto de apoiar umas às outras como os homens se apoiam. Não são tão... Está cada uma a seu lado, há mais desconfiança, esse companheirismo e essa
também podia ser mais trabalhado, porque acho que era melhor para todos. Mas pronto, mas é um mundo onde uma pessoa vai conquistando as coisas a pouco e pouco e é sempre mais difícil porque há sempre aquela, será que ela consegue? Como é que ela consegue fazer isto e consegue fazer aquilo? E pronto, uma pessoa parece que tem que dar mais provas. Mas pronto, eu acho que o talento está muito bem distribuído na vida, como já tínhamos falado ali há bocadinho, e eu acho que há tanto talento nos homens como nas mulheres e é muito bom ter equipas mistas, porque as mulheres às vezes tendem a ter determinadas características e os homens outras. Acabam eu acho por que se se complementam complementar. tão bem. As mulheres às vezes são mais cirúrgicas, conseguem estar em muitas frentes, mas depois os homens às vezes também desdramatizam completamente. Mas também há homens muito dramáticos e as mulheres é que desdramatizam. Eu acho que essa complementaridade é fantástica em tudo, no palco, na produção. É muito bom ter equipas mistas, é muito bom jogar com as coisas fantásticas que tanto as mulheres como os homens têm para oferecer. Agora pedi à Catarina que convidasse não só quem mora em Oeiras, quem mora em Lisboa, todos para irem ao Opera Fest. E porque é que não podem perder? É verdade, não podem mesmo perder o Opera Fest e este arranque maravilhoso que vai ser aqui nestes suntuosos jardins do Palácio Marquês de Pombal. É verdade, o grande inventor da Lisboa moderna criou estes palácios e estes jardins de cair para o lado, que podem ser fruídos por toda a gente, até fora do Opera Fest. Portanto, são um local completamente maravilhoso a fruir. E aqui com a ópera, pela primeira vez estes jardins vão receber a ópera, vão receber duas pérolas maravilhosas veristas, com muita paixão, com a música mais sublime, com artistas fantásticos, e depois ainda vão ter um espetáculo para a família, o Pulgarzinho, que também vai ser uma ópera de cair para o lado. Portanto, não podem falhar, porque vai ser absolutamente único. Ok. Catarina, qual é que é a tua ópera favorita? Olha, uma das óperas que eu mais gosto é a Lady Macbeth de Mzensky do Shostakovich. E consegue Não é cantar, das óperas cantar mais... um bocadinho para nós? Eu acho que vocês não vão perceber nada. Mas é a intenção. É russo. É russo, mas a intenção está lá e isso também me conta muito na ópera. Agora, qual é que foi assim a personagem mais difícil que já tive que interpretar? É assim, uma das personagens mais exigentes foi o Homem dos Sonhos. Porque eu tinha que estar sempre a dançar, tinha que estar sempre a cantar. Depois não havia quase mudanças entre cada cena pronto, é que era dançar, cantar, violar. Eu tinha que estar sempre a cantar. Era uma loucura. E ao mesmo tempo foi das mais difíceis e foi das mais libertadoras. Porque lá está, eu tive toda a liberdade para me reinventar, para inventar aquele homem. E também para criar esta persona que estava sempre a dançar e que estava a fazer coisas que eu normalmente, embora sempre tenha tido um corpo e uma grande energia também para dançar, foi dos papéis mais exigentes nesse sentido. Foi um papel, e depois foi um papel que foi criado para mim, que também é um luxo, não é? Que o António Chagas Rosa criou a pensar em mim, e portanto se calhar foi dos mais exigentes e dos mais loucos papéis que eu fiz. É verdade, foi um sonho. O cantor que mais a inspira? A Calas, a Maria Calas, Sem dúvida. Mas sem dúvida, sem sombra de dúvida. Ela era até o ano passado foi o centenário, tivemos uma programação também em torno dela. Ela era única, era uma artista incrível e tinha as dores do mundo, como ela cantava, a expressão dela. De facto, não admira que as pessoas ainda, tantos anos depois da morte dela, continuem a ouvi-la como se ela estivesse aqui, porque é como se ela ficasse para cá para sempre, não é? Ela, de facto, é extraordinária. É uma grande inspiração em tudo. Em tudo. Na entrega dela, na beleza que ela criava cada vez que abria a boca. Preferia nunca mais ir à ópera, mas cantar ópera sempre que quisesse? Ou cantar sempre ópera, mas nunca mais ir à ópera? Mas como é que uma pessoa canta ópera e não vai à ópera? Uma pessoa quando está a cantar ópera já está dentro da ópera. Estas decisões difíceis. Não sei, não sei, acho que uma pessoa nestas decisões não sei. Acho que se calhar preferia cantar e não ir mais à ópera. Talvez. Talvez. Não sei. Esta era difícil. Esta era um confesso. bocadinho. Preferia saber 10 línguas ou saber tocar 10 instrumentos? 10 línguas, eu já sei 7. Portanto, Já está estive quase. mais longe. Está quase a Já atingir. falo e falo, pronto, o nosso português, como é óbvio, o espanhol, como nós fazemos, depois o italiano, o francês, o inglês, o alemão e russo. E que línguas é que ainda gostaria de aprender?
Se calhar gostava de aprender um bocado de húngaro por causa do meu avô, e porque gosto da sonoridade para cantar. Eu geralmente, quando aprendo uma língua, tem um lado cultural, tem um lado de conseguir cantar. Mesmo o russo, eu estava lá está a estudar o papel da Lady Macbeth Mezens, que é uma heroína incrível, e a música é incrível, e depois é uma claustrofobia, uma pessoa não conhecer a língua, e depois uma pessoa se esquece do texto, nem consegue inventar nem nada. E perceber aquilo que está a cantar. Bem, já nem estou a falar nisso, porque isso então é óbvio, como é que uma pessoa pode cantar bem uma coisa que não percebe e que não sabe exatamente em que ponto da frase é que está, e mesmo os colegas, é muito tipo papagaio, sempre aliás, eu fiz sempre aprender línguas por causa do canto, e por causa da poesia e da literatura também. Que música é que a leva à infância? Música que leva à infância? Não sei, a minha mãe ouvia sempre muita música clássica por um lado e também pop rock. Porque o meu pai era das eletrónicas e se calhar por causa disso, das eletrónicas e da música pop de vanguarda, e acho que foi isso, foi a música clássica, sei lá, por exemplo, a Flauta Mágica de Mozart e o Dom Giovanni levam-me à infância também, porque eram músicas que a minha mãe ouve, e depois nós lá em casa era uma paixão tal, ficávamos semanas, meses a ouvir a mesma ópera, e tanto tivemos os nossos momentos de Dom Giovanni e da Flauta Mágica, que eu acho que foram das coisas que mais marcaram para a ópera, mais do que ainda ter ido ao São Carlos com 6 anos. Foi mesmo determinante. O melhor conselho que já recebeste? Olha, não sei, se calhar ser tu própria. Não tenhas medo de ser tu própria. Acho que é um bom conselho. Nem de arriscar, porque a Catarina é a mulher de arriscar. Mas isso não precisavam de me dar conselhos. Se calhar Já- era, pá, não arrisques Já tanto. está intrínseco, já está intrínseco. Já tinha sido um bocadinho. Mas porque sei lá, fazes na vida, por exemplo, eu agora acho que sou muito mais parecida de mim quando eu era pequenina. Porque sei lá, fazes que uma pessoa passa na adolescência, uma pessoa parece que a Terra é um personagem que não somos nós e depois temos que nos libertar, porque a sociedade, a escola, aqueles anos intermináveis que nós passamos na escola, a fazer coisas que não queremos, presas numa carteira, a tentar aprender. O ensino não está feito para as pessoas se desenvolverem como pessoas. Está feito também para criar muita frustração, é uma pena, porque é a altura da vida em que nós temos mais energia física também, e estamos ali parados. Acho que essa energia, essa vontade podia ser muito mais utilizada e gerar muito mais bem para todos e para a sociedade e para as pessoas em geral. Acho que isso era uma coisa, eu vejo os anos a passar e não vejo grandes alterações no ensino, vejo cada vez os miúdos mais encurralados e isso faz imensa impressão. E depois também, estas novas tecnologias também são assustadoras, porque as pessoas perdem a humanidade. Desaprendem as relações humanas, está tudo muito condicionado, tem sempre um ecrã a mediar, e por isso é que estes espetáculos ao vivo são tão importantes, porque de facto são as coisas que estão a acontecer aqui e agora para as pessoas, é uma ligação direta, não há ecrã pelo meio nem eletricidade. Há eletricidade, aqui tem que ser, não é? Mas não há ecrã. Só para as legendas. Então agora uma que também não é nada fácil. Definir ópera numa palavra. Numa palavra, paixão. Mas isso pode ser qualquer coisa que nós amemos, não é? Mas sei lá, ou intensidade, se calhar, intensidade. Numa palavra é difícil. Podem ficar as duas. Exato. Obrigada. Obrigada a eu.